Eu quero cumprimentar mais uma vez a todos os convidados. Para mim, eu fico muito feliz em trazer esse debate. A questão da infância, eu acho que deve ser uma prioridade, de fato, de todos nós. Dr. Márcio Tadeu, ele fala uma frase aqui no Maranhão, e o Dr. Márcio é uma referência para nós muito grande, senador Confúcio, na questão da infância e da juventude. E ele diz o seguinte: quando a gente fala do princípio da prioridade absoluta constitucional, ele diz o seguinte: prioridade da criança e do adolescente é no orçamento. Não dá para a gente falar de prioridade criança e adolescente se a gente não colocar essa prioridade dentro do orçamento, seja ele estadual, municipal ou nacional. E nessa perspectiva, eu alterei a Constituição do Estado do Maranhão. Eu acho que, inclusive, é algo que os estados também podem replicar. Quando eu era deputada estadual, que foi proibido o contingenciamento orçamentário, não é? E o remanejamento orçamentário da infância. Ou seja, eu tenho esse princípio constitucional que fala da prioridade, eu não posso cortar, não posso remanejar, né? Porque isso acaba infringindo esse princípio constitucional e gera até improbidade administrativa. Então, isso, de fato, é um princípio que tem que se considerar em relação aos estados. Então, nessa perspectiva, por exemplo, a doutora Silvana, quando ela falou da questão da unificação das competências das delegacias, promotorias, né, e várias especializadas de todo o Brasil. Esse, de fato, é um problema muito sério, eu diria assim, né? Porque o que nós temos, e isso é uma realidade do Maranhão e é uma realidade do Brasil inteiro, você tem uma delegacia que ela aglutina as demais ações. Então, você tem, por exemplo, as DEMs, as Delegacias Especializadas da Mulher, é delegacia da mulher e da criança e adolescente. Então, isso é um problema no Brasil inteiro, porque você não consegue ter uma exclusividade de competência. Então, você tem que atender tanto a criança e também atender a mulher. Isso acaba sobrepondo as ações, sobrecarregando e não dando, de fato, exclusividade. E é bom a gente lembrar que nós aprovamos agora, recentemente, no Congresso Nacional, inclusive no Senado Federal, tivemos um trabalho muito importante, capitaneado e conduzido também pela nossa líder, a Simone Tebet, que foi assegurando recursos para a implantação de delegacias da mulher. Por que eu faço essa referência? Porque na hora que eu tenho uma delegacia especializada da mulher, automaticamente eu tenho muito mais espaços para garantir, portanto, essas estruturações em todos os estados brasileiros para o atendimento, de fato, da criança e do adolescente. Então, se a gente, e aí nós vamos receber aqui o ministro Guedes, se a gente quer, de fato, trabalhar a proteção de nossas crianças e adolescentes, nós precisamos colocar essa prioridade no orçamento da União. Quando eu apresentei agora o projeto de lei criando esse fundo especial, nós já temos o Fundo da Infância, mas o Fundo da Infância não é o suficiente para esse atendimento. Por exemplo, todo o trabalho da assistência social, que é muito lá no município, né? Nós temos as redes municipais, e nessas redes, para ela poder ter efetividade, a gente precisa ter, e aí a doutora Silvana lembrou muito bem, precisa ter o psicólogo, precisa ter o atendimento psicossocial. O Maranhão, doutora Silvana, foi o primeiro estado brasileiro a criar um complexo, que foi o CPTCA, inclusive muito bem capitaneado pelo doutor Márcio Tadeu. Então, esse complexo, nós temos lá tudo concentrado, nós temos delegacia, nós temos várias especializadas, nós temos promotoria, nós temos tudo lá e temos o atendimento técnico, o atendimento da perícia técnica especializada, com a presença do psicólogo, com a presença do assistente social. Então, esse atendimento para dar o laudo psicossocial, ele é fundamental, porque quando uma criança ela tem algum tipo de agressão, não dá, às vezes isso não se caracteriza apenas lá na perícia técnica 15 pura e friamente. segundos. A análise psicossocial, de fato, é muito importante. Mas eu quero finalizar aqui fazendo uma pergunta para o doutor Márcio Tadeu. Eu acho que a iniciativa que ele teve, na verdade, nessa implementação desse provimento, a partir do atestado de óbito, dando essa sinalização, ou seja, a criança não vai ficar desamparada. Morreu o pai, morreu a mãe, nós vamos lá, ter essa orfandade do pai e da mãe, ou mesmo só da mãe, ter isso lá consignado, para que todo esse aparelho de assistência possa ver o dia seguinte. Né? Eu sempre digo, por exemplo, só para finalizar, presidente, isso é geral. As pessoas, quando há um falecimento, no primeiro dia, toda a sociedade tem um impacto. No primeiro mês, esse impacto fica lá
com as pessoas mais próximas. No segundo para o terceiro mês, só a família, depois só o pai, depois só a mãe, depois só o filho, entendeu? Então, tem o mês seguinte, tem o dia seguinte, e esse atendimento que o doutor Márcio coloca a partir dessa ação mais, não é? Eu diria assim, imediata, não é? Faz com que, e compulsória, faz com que esse mês seguinte, esse dia seguinte, possa ter um olhar do poder público, porque esses órgãos de assistência vão dar esse atendimento. Então, eu queria finalizar, doutor Márcio, sabendo a gente está no meio de uma pandemia, numa iminente terceira onda. Agora mesmo, a gente viu ontem o início, não é, do crescimento, infelizmente, de mortes. O que o senhor já tem de forma materializada a partir dessa implementação no estado do Maranhão? O senhor já consegue sentir isso? O resultado que o senhor já consegue sentir e pedir para que todos os nossos demais colegas dos demais estados brasileiros possam também seguir essa mesma lição que foi adotada aqui no Maranhão. Acho que é muito importante para o Brasil. Muito obrigada, presidente.